Porque Cristo já havia ressuscitado. E agora, ele começa a ser o primeiro entre muitos. O primeiro a vencer a morte. O primeiro a ter um corpo glorificado. O primeiro num processo que Deus santificou para que todos os demais pudessem vencer a morte, ao ponto de Paulo dizer: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. A morte não tem mais poder, impacto sobre a minha e a tua vida. Por quê? O primeiro já foi santificado. Agora a gente só vai nesse vácuo de santidade, fazendo o quê? Oferecendo a Ele o melhor. Venha ser essa questão do primeiro de tudo, o primogênito, a primeira oferta, e o primeiro de tudo sendo consagrado ao Senhor, e os efeitos, os impactos que isso traz para as nossas vidas. Nesse tempo eu queria então refletir sobre o tema tudo gira em torno do primeiro. E para tanto, Levítico 23, de 15 a 21, tudo gira em torno do primeiro. Você pode já em casa, preparando os elementos da ceia, daqui a pouco já celebraremos a mesa do Senhor. Levítico 23, de 15 a 21. E a partir do dia seguinte ao sábado, qual é o dia seguinte ao sábado, irmãos? É o domingo. Domingo é o primeiro dia da semana. O dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida. Contem 7 semanas completas. 7 semanas completas. 49 dias. Contem 50 dias, até um dia depois do sábado. Qual é o dia depois do sábado? Domingo, que é o primeiro, ou seja, 50 dias após no primeiro dia. Então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães, feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. E eles serão holocausto ao Senhor, juntamente com suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifiquem um bode como uma oferta pelo pecado de 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. E o sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão 2 primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor que pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. E este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. O que é um decreto perpétuo, irmão? Não tem fim. Para todo sempre. Não vai mudar. Está instituído. De agora para sempre. Vai ser assim. Vai se perpetuando. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber então que os israelitas receberam do próprio Deus a ordem de consagrarem a eles os primeiros frutos de tudo quanto eles tinham. Você vai para Êxodo, capítulo 13, se você puder, irmão,
deixe sua Bíblia aberta, você vai passear nela, né? Ou até está aí o celularzinho, eu estou vendo alguns aí, que toca aí, vai ser até rápido. Êxodo 13, 11, diz assim: depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-lo a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro, nascido de todo ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate como um cordeiro toda a primeira junta, toda a primeira cria, 2 jumentos. Mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito dos seus filhos. Primogênito. Êxodo 22, 29, fala: não retenha ofertas de suas colheitas, consagre-me o primeiro filho de vocês. Verso 30, e a primeira cria das vacas, das ovelhas, das cabras, durante 7 dias, ficará com a mãe, mas no 8º dia entregarão a mim. Vocês serão meu povo, o quê? Santo. Não comam carne nem de nenhum outro animal despedaçado por fera do campo, jogue isso fora. Agora, Números 23, 9, vem dizendo: disse o Senhor a Moisés, Números 23, 9, diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que eu dou, pegue esse primeiro feixe de cereal que colherem. O sacerdote vai mover ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele moverá no dia seguinte ao sábado, no domingo, no primeiro dia. E no dia que mover o feixe, vocês vão oferecer holocaustos ao Senhor, cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Irmãos, eu poderia ficar aqui a noite inteira citando inúmeros textos, falando a respeito do primeiro dia, dos primogênitos, de tudo que Deus fala que é para consagrar a Ele em primeiro lugar. E aí alguns podem pensar assim: mas pastor, isso é o Antigo Testamento, é tempo de lei, não é tempo de graça. Romanos 11, 16. Se a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Pronto, acabou a dúvida. Quando consagramos o primeiro ao Senhor, quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando Deus está reinando como o primeiro no trono do nosso coração, da nossa vida, nós conseguimos perceber então que a nossa vida toda é santificada, ela é abençoada. Por isso o povo estava cativo, vivendo nas mãos de um opressor, estava ali no Egito. Então vem as pragas, e a última que culmina exatamente na libertação do povo foi a morte dos primogênitos. Que golpe mortal! Por quê? Porque o Senhor já havia dito que os primeiros a Ele pertencia. O Senhor estava falando: Israel é o meu primogênito. Exatamente na lei das primícias, a respeito da qual o Senhor disse: você vai me consagrar o primogênito dentre os filhos de Israel, seja homem, animal, tudo a Ele pertence. Êxodo 13, versos 1 e verso de número 2. O Senhor quer ser colocado em primeiro, e o primeiro na nossa vida é o primeiro do tempo, é o primeiro de tudo quanto fazemos, é colocá-lo como a nossa razão de viver, de existir, porque nele nos movemos, existimos, nele realizamos tudo quanto precisamos. Por isso ele precisa estar em primeiro lugar. E quando o primeiro não é oferecido, o primeiro vai ser sacrificado a qualquer coisa que não seja ao Senhor. E quando você sacrifica e não entrega isso ao Senhor, você não está santificando o teu primeiro. A praga que liquidou a sequência de resistência faraônica se deu nos primogênitos.
O sangue do cordeiro devia estar em todas as portas. E o Senhor falou: passe os israelitas, cada um na sua porta. E vai acontecer que vai vir um anjo. E todo primogênito que não tiver a marca do sangue do cordeiro na sua porta, vai morrer. E assim aconteceu até com o filho de Faraó. Todos foram mortos. Mas qual é o mistério de tudo isso nas nossas vidas? Quando o Faraó está segurando, resistindo, não liberando o primogênito de Deus, por que Deus usa o artifício de retirar todo o primogênito das mãos de Faraó? Por uma coisa muito simples, está lá em Números 3, verso de número 13. Todos os primogênitos são meus. Quando oferi todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo primogênito de Israel. Todos entre homens e entre rebanhos serão meus. Eu sou o Senhor. O que Deus está dizendo? Isso tudo já me pertence. Tudo isso eu separei para mim. Tudo isso já está santificado para o Senhor. Tudo isso já está separado para a glória do Senhor. O que precisamos fazer, queridos irmãos, como igreja, comunidade de fé, é entendermos que se o Senhor separou para Ele, quando nós não oferecemos o primeiro a Ele, nós não estamos honrando a Deus nas nossas vidas. Ele já separou. Ele já tratou, é comigo. Reter isso é desonrar ao próprio Deus. Por quê? O Senhor já tinha falado: tudo isso é meu, todas as primícias são minhas. Então, tirar as primícias do próprio Deus é trazer desonra ao Senhor. E o próprio Deus fala: a minha glória eu não darei a outrem, diz o Senhor dos Exércitos. O que traz glória, o que traz honra, o que vai tocar o coração do próprio Deus, quando nós entendemos que Ele já separou as primícias, os primogênitos, tudo a Ele pertence. Se dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, por que está retendo na nossa vida o primeiro? Eu fico lembrando de Ana, clamando por um filho: dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho, dá-me um filho. A hora que ela fala assim: dá-me um filho que eu te devolvo. O que é que ela fez? Eu estou honrando ao Senhor com o primogênito. A partir daí, vem uma descendência. E aquela mulher cumpriu o voto que fez, botar aquele meninão de ouro. E desde tenra idade já começou a conhecer ao Senhor, para conviver na casa de Deus, com 2 filhos de Belial, chamados Ofni e Finéias, que profanavam o templo. Deve ter sido muito difícil para aquela mulher. Mas o que ela tinha que fazer? Honrar a Deus com o primeiro. Independente das consequências. Queridos irmãos, se a gente pensar com a cabeça de Ana, antes de ter o filho, a gente começa a reter. Imagina essa mulher depois com o filho na mão, pastor Pedro, e ter que fazer isso. Ah, mas olha que motivo plausível. Presta atenção, Adriana. Eu não vou botar essas crianças no templo, porque vão corromper meu filho com essas crianças, vão corromper o meu filho. Vai desviar do propósito, e eu não quero. É ou não é, André? Mas não foi isso que ela fez, porque aquilo estava trazendo honra ao Senhor, devolvendo ao Senhor aquilo que a Ele pertencia. O primeiro filho, quando a gente olha para a palavra de Deus, ele gozava até de privilégio. Lembra de Esaú e Jacó? A guerra que foi? Quem foi o primogênito? Quem foi? Jacó nasceu agarrado aonde? No calcanhar de quem? Jacó nasceu agarrado no calcanhar. Veio depois. E qual era a disputa ali? Para ser o
o primeiro. A disputa era para ser o primeiro. Me chama a atenção que quando ele vai pegar a bênção da primogenitura, ele vai no pai, mas ele não vai sozinho, não. Ele pega a pele de um animal, porque o irmão era peludo, e coloca sobre ele. E o pai já não enxergava muito bem, começa a falar, essa voz parece de Jacó, mas o braço está peludo, igual o de Esaú. E deu a bênção da primogenitura. Sabe por que ele recebeu a bênção? Porque ali já estava caracterizado o que seria o sacrifício de animal, o que seria a cobertura, o que seria o cordeiro. Porque logo depois que os primogênitos foram mortos, o Senhor falou, vocês vão instituir uma festa chamada Páscoa, para que possam se lembrar que o Senhor os tirou do Egito com braço forte. O Senhor operou isso. E como é que era feito isso, irmão? O cordeiro, ele era sacrificado, ele era imolado. E a partir daí, então, o povo foi liberto. Assim caracterizava a Páscoa. Quando olha para a vida de Jacó, você vê a cobertura sobre eles. Quando olho para a vida de Adão, desde o primeiro pecado, já vem tipologicamente falando a respeito de uma cobertura, até porque o Senhor o cobriu com pele de animais. Cobertura. Já está ali simbolicamente caracterizado o que viria posteriormente. Quando olhamos desde Gênesis e Apocalipse, nós vamos perceber que tudo o primeiro é do Senhor. Por isso, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o último entre muitos irmãos. É isso, irmão? A fim de que ele seja o quê? O primeiro, o primogênito. As ofertas das primícias vão tipificar exatamente isso, queridos irmãos. Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver a festa pascual, instituída quando dá a libertação do povo de Israel. Mas tinha também a festa das primícias, instituído que cada um deveria trazer o primeiro ao Senhor. Quanto tempo demorou da festa pascual para a festa das primícias? Chamado Shavuot, 50 dias. E aí eles iam lá e ofereciam. E a gente olha para as Sagradas Escrituras, nós vamos verificar então em 1 Coríntios 15, 20, que de fato Cristo ressuscitou dos mortos, sendo Ele as primícias daqueles que dormiram. Verso 23, mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. E depois o texto vai falando, então virá, e quando ele entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, Cristo foi o primeiro. A morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, o primogênito de Deus, já vinha sendo caracterizado, não é de hoje. Desde Gênesis, observamos que o primeiro sempre pertenceu ao Senhor. Cristo é descrito em Apocalipse como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Perfeito. Paulo disse que Cristo é o Cordeiro pascual que fora imolado, sacrificado. O sacrifício de um cordeiro no Egito prefigura a morte de Cristo na cruz. O Senhor já estava sendo revelado ao seu povo. Cristo foi o primeiro de tudo. Por isso, em Deuteronômio, capítulo 26, verso de número 2, apanha alguns dos primeiros frutos que produzirem na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Ponha numa cesta, depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Olha o verso de número 10, Deuteronômio 26. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, Senhor, me deste. E depois vem,
Verso 12, quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, no ano do dízimo, entreguem ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e viúva, para que possam comer até saciar vocês. E o texto vem falando de uma série de coisas, falando do primogênito, como prometeu aos vossos antepassados, que tudo isso pertence ao Senhor. Por quê? Cristo, o primogênito de Deus. E a gente só pode ir a Deus quando entendemos que devemos entregar todo o nosso ser, em primeiro lugar, a Ele. Porque quando entregamos o primeiro, traz honra ao Senhor. E para a libertação total das nossas vidas, Ele precisa estar em primeiro. E por isso que o povo hoje ainda patina no reino espiritual. Vou explicar. As pragas vieram, o faraó estava endurecido. O Egito moderno de hoje, a gente percebe na sociedade quantas pragas estão assolando o nosso povo. Quantas dificuldades nós estamos passando. Meus irmãos, eu estou olhando aqui para o bairro, às vezes, um foi assaltado aqui à tarde, chega à noite, troca de tiro. Às vezes eu estou, de manhã, quando amanheço, barulhos de disparos de tiros. Que praga é essa? E a gente está se conformando com o caos. Nós estamos nos conformando com o caos. Olha as pragas modernas que estão nos dias de hoje, que é uma praga pior, uma maldição pior do que filhos separados de pais, conforme nós fizemos um fórum aqui pela manhã, ao ponto de, o último livro de Malaquias, o último capítulo 4, verso de número 6, o último verso, antes do período interbíblico dos 400 anos, sem voz profética. Malaquias fala, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, que praga! Que praga uma família destruída! Que praga são pessoas vivendo em função delas mesmas! Que praga é viver uma vida dentro da igreja onde o Senhor não é o primeiro lugar. Que praga é se envolver com as coisas de Deus, sem se envolver com Deus das coisas. Isso é uma praga. É uma praga ver quantas pessoas que estão cada vez mais ferindo-se e ferindo-se a tantos outros. E não querem ser curadas. E vão tomando decisões emocionais. E sua vida vai afundando cada vez mais, é praga em cima de praga. É um abismo chamando o outro. O que é isso? Uma sucessão de pragas, como foi no Egito. Nós estamos hoje, queridos irmãos, glorificando o nome do Senhor, reunimos como comunidade de fé, mas às vezes não estamos percebendo as pragas modernas do Egito presentes hoje em nossas vidas. Porque não damos a honra ao Senhor. Cristo é chamado de primogênito, Hebreus 1,6, o primeiro de toda a criação, Colossenses 1,15, o primogênito dos mortos, Apocalipse 1,5, o primogênito de tudo, Colossenses 1,18, e o primogênito de muitos irmãos, Romanos 8,29, ele é o primeiro, ele é a primícia das primícias. Quando entendemos o sacrifício do Cordeiro de Deus que fora imolado, e daqui a pouco celebraremos a mesa do Senhor, e o próprio Deus diz isso, fazei isso em memória de mim. Observem o sacrifício de Jesus, porque todas as vezes que comerdes desse pão, beberes desse cálice, nós vamos anunciar a morte do Senhor até que Ele... O que é isso? O Senhor está falando, fique na tua memória que o primogênito, o cordeiro, fora sacrificado, o primogênito de Deus foi entregue. Se o primogênito já foi entregue, todo o restante já é santificado. Nós temos santidade, por quê? O primogênito já fora santificado, já fora entregue. O demais é consequência, irmãos. O que nós precisamos fazer nas nossas vidas pessoais é entregarmos o nosso melhor ao Senhor.
é colocarmos tudo diante dele. Por quê? Esse cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, descrito em Apocalipse 13:8, já vem sendo prefigurado de muito tempo e revelado a cada um de nós. O próprio Cristo, nós percebemos que ele foi o primeiro, e o Senhor colocando ele em primeiro, nós percebemos que por meio dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. O próprio Cristo vem falando da sua eternidade desde antes que Abraão existisse. E nós vamos percebendo então que o Senhor vai falando com cada um de nós a respeito do primeiro ser entregue, do primeiro ser colocado diante do Senhor. Cristo é chamado em Hebreus, em todos os evangelhos, de o primeiro unigênito do Pai. Por isso, um único sacrifício do Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem ruga. E olha que quando ia se sacrificar um cordeiro, eles ficavam 3 dias observando. Vê se não tem uma manchinha. Vê se não tem um detalhezinho aí que possa... Não tem, não? Então vamos oferecer. E o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo ficou 3 anos sendo observado. E quando colocado diante de Pôncio Pilatos, ele declara: vejo que esse homem não tem pecado algum, sem mancha. Ele foi tentado em todas as coisas e nunca errou, sem mancha, sem pecado. O sacrifício aceito e agradável ao Pai. Ele é a primícia das primícias. Por quê? Ele fora separado e nós também o fomos. Por isso, nós precisamos entender que a festa da Páscoa celebrava a libertação do povo das mãos de Faraó. E quando estamos fazendo a ceia do Senhor, nós estamos celebrando que um dia fomos escravos, andávamos mortos em delitos e pecados, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o primeiro foi entregue, e hoje nós fomos santificados, nós temos livre acesso ao Pai, o véu do templo se rasga, nós somos hoje geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, santificado. O primeiro fora santificado, nós também estamos sendo santificados, pois a palavra de Deus vai nos dizer: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão no sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão no corpo de Cristo? 1 Coríntios 10:16. A ceia do Senhor é o momento de recordarmos o ritual de aliança, de uma aliança perpétua, que o texto que lemos em Levítico vem falando: consagrem tudo em primeiro lugar ao Senhor. E alguns vão pensar: mas pastor, que negócio é esse de consagrar, que vem falando o texto de ofertas movidas? Tinha ofertas que eram entregues apenas lá no Santo dos Santos. Elas eram movidas, às vezes eram movidas de um dia para o outro, e às vezes eram movidas de lugar. Por isso tinham ofertas movidas. O que elas representavam, para entrar dentro do Santo dos Santos, já tinha que estar separado e consagradíssimo ao Senhor. Ofertas movidas eram umas ofertas que eram demonstração de todo o compromisso do povo de Deus, honrando a Ele, colocando Ele em primeiro lugar, e marcava o início da colheita, da festa da primavera. Ou seja, você tinha ali a festa pascual, libertação do Egito. 50 dias depois, você tinha a festa onde você colocava a sua primícia, entregava o melhor ao Senhor. E essa história vai se repetindo durante o tempo, e hoje é impossível você olhar para a formatação da igreja de Cristo Jesus e não verificar que após a morte de Cristo, 50 dias depois, a igreja está sendo instituída. Há inúmeros anos atrás, era a festa da Páscoa. O Cordeiro Pascual foi morto. Ele ressuscita ao 3º dia.
E ele fica 40 dias andando e testemunhando da sua ressurreição, até que ele é assunto ao céu. 10 dias os discípulos permanecem no cenáculo, até que se cumpre a profecia de Joel 2, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E como se cumpre isso? Atos 2, promessa de efusão do espírito, 50 dias após o cordeiro que fora sacrificado, a igreja está sendo instituída. Como é lindo você observar o Deus que age em todos os detalhes, prefigurando uma obra redentora, salvífica, querendo honra de cada um de nós, que ele seja colocado em primeiro lugar. Nós somos santificados pelo Cordeiro que tira o pecado, por intermédio de uma primícia. Nós fomos aceitos sem precisar sacrificar mais nada. O que Deus espera de cada um de nós? O primeiro lugar. Você não precisa mais sacrificar, você precisa colocá-lo em primeiro lugar. Primeiro lugar. Dar o melhor a Ele, honrá-lo por todos os seus feitos. O termo Pentecoste do grego quer dizer 50. Alguns não sabem disso. Pentecostes quer dizer 50. E foi esse dia para comemorar a cega do trigo. Está lá em Êxodo 34, 22. Deus mandou fazer sacrifício do Cordeiro Pascual na noite do dia 14 do primeiro mês, segundo o calendário dos hebreus. Está aqui na Bíblia. 50 foi o dia do Pentecostes, que era a festa das primícias. Se cumpriu em Atos 2. Por quê? Pentecostes está sendo feito 50 dias depois, no domingo depois da Páscoa. Porque Cristo já havia ressuscitado. E agora, ele começa a ser o primeiro entre muitos. O primeiro a vencer a morte. O primeiro a ter um corpo glorificado. O primeiro num processo que Deus santificou para que todos os demais pudessem vencer a morte, ao ponto de Paulo dizer: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. A morte não tem mais poder, impacto sobre a minha e a tua vida. Por quê? O primeiro já foi santificado. Agora a gente só vai nesse vácuo de santidade, fazendo o quê? Oferecendo a Ele o melhor. O primeiro. Foram esses os dias que os discípulos permaneceram. Pentecostes estava sendo aguardado. Historicamente, simbolicamente, é um festival da colheita, do Shavu. São as primícias. E comemora também os 10 mandamentos no Monte Sinai, 50 dias depois da Páscoa. Deixa eu explicar isso para você. Alguns estão me olhando assim: pastor, o que é isso? No Monte Sinai, 50 dias depois da Páscoa, foi entregue as tábuas da lei no Monte Sinai. 50 dias após Cristo ter sido sacrificado, a igreja foi instituída em Atos 2. 50 dias depois daquele cordeiro que tirou o pecado lá, que libertou o povo da escravidão em Israel. 50 dias depois era a festa das primícias, onde o povo entregava o melhor ao Senhor. Eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte: você não precisa mais fazer nenhuma oferta sacrificial de ter que matar nenhum animal. A celebração da Páscoa, anos atrás, nos traz a memória hoje do sangue do Cordeiro que livra Israel e os primogênitos da morte. Isso afetou todo o Egito, mas trouxe libertação para o povo de Deus. E sabe qual a maior dificuldade do povo de Deus hoje está sendo liberto? É que o povo não consegue honrar ao Senhor colocando em primeiro lugar, em tudo na sua vida, na sua existência,
e na sua história? Por que você acha que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Não é de alguns, é de todos. Pastor Demetrios, todos os males. Porque hoje tem coisas que estão nos levando para um Egito. Hoje tem coisas que estão nos aprisionando ainda. Hoje tem trabalho que preocupa, tem família que tira o sossego, hoje tem compromissos, ativismo. E o Senhor não está em primeiro lugar nas nossas vidas. E só tem um lugar que Deus pode estar. É no primeiro. Ou Ele não está. Deus não aceita nada menos que isso. O problema não é ter o dinheiro, mas é o dinheiro te ter. Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Porque quando você trabalha e você entende que Ele é o teu tudo, você vai honrá-lo com tudo que você tem. Não adianta entender que o cordeiro foi morto, não adianta entender hoje, falar de escravidão, fomos libertos, se não estivermos como igreja do Deus vivo, recebendo o Espírito Santo, e Ele fazendo morada, e a gente deixar de fazer, como lemos em Levítico, eu vou estabelecer isso como estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Colocar Deus em primeiro, entregar o primeiro a Ele no primeiro dia. Eu quero em nome de Jesus, a partir de agora a gente não vai fazer ceia mais segundo, nós vamos fazer primeiro domingo. Primeiro domingo, marca aí na agenda, que dia é? Dia 3, acho que é dia 3, ceia do Senhor pela manhã. Acorde amanhã, o primeiro, até porque eu disse domingo passado, Deus não precisa ser o primeiro na nossa vida, nós que precisamos que Ele seja o primeiro. O sacrifício já foi feito. Nós vamos celebrar a mesa do Senhor. Nós vamos participar do corpo e do sangue. A festa pascual, o cordeiro que tirou o pecado. Mas lembre-se, fomos chamados como igreja, como comunidade de fé, cheios do Espírito Santo. O que precisamos fazer, irmãos? Colocá-lo em primeiro nas nossas vidas. Entregar o melhor. Amanhã o melhor do dia dele. Amanhã o melhor do tempo é dele. Amanhã o meu melhor vai ser colocado para ele. A morte de Cristo na cruz, do cordeiro que tirou o pecado, trouxe libertação. Deixe o Senhor te libertar por completo. Não deixe hoje que pequenas pragas do Egito estejam tomando e assumindo aquilo que o Senhor já te libertou. Porque assim sendo, se Deus separou o seu unigênito para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o nosso dever hoje é sairmos daqui celebrando a ceia do Senhor, amando de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, pois esse é o primeiro e o maior mandamento. O Senhor quer ser o primeiro. Jesus ressuscitou primeiro. A igreja recebeu o Espírito Santo no primeiro dia. Deus manifesta-se no primeiro. O restante é a consequência do primeiro. Eu vou repetir isso. Deus se manifesta no primeiro. O restante é consequência disso. Vamos falar isso, igreja. Deus se manifesta no... O restante é consequência disso. Mais uma vez. Deus se manifesta no... O restante é consequência disso. Quando você entende isso, você vem para a mesa do Senhor dizendo: eu entendi, Pai.
Eu entendi a festa das primícias, eu entendi que o Senhor consagrou todo o primeiro, eu só quero te devolver, te colocar na posição do meu coração. Eu não quero nenhuma praga na minha vida, eu quero celebrar hoje a mesa do Senhor, te dando honra, louvor, adoração, glória, dizendo, pois em minha vida tu és o primeiro, como estatuto perpétuo. Honre ao Senhor com tudo que for o primeiro, porque o próprio Deus fala, eu honro os que me honram. Quantos aqui querem receber honra? Quantos querem ser honrados? Deixa eu ver, você não quer não? Quer não? Deixa eu ver, não quer não, né? Ah, quer, ainda bem que quer. O desafio para você é, honre ao Senhor em primeiro, e prepare-se para que sejamos honrados por Deus.